Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao Longe Talks de hoje. Boa noite, meninas. Tem hoje um tema super especial, né? Ele vai apresentar um pouquinho a Diana e depois, claro, como ele gosta de falar, a Diana falará pela Diana, né? E então eu passo a palavra para você, Eli. Olha, Diana, em primeiro lugar, muito obrigada de você estar aqui com a gente. Isso é fantástico, principalmente nesse mês. Eu acho que são todos os meses, né? O cuidar de si, mas principalmente no mês de outubro que a gente lá instiga e coloca como a saúde da mulher, como Outubro Rosa. E aí eu vou um pouco mais adiante. Esse Outubro Rosa não vem só carregado de saúde, esse Outubro Rosa vem carregado desse sentimento da mulher, né, desse empoderamento da mulher. Eu tenho particularmente falada da doutora Diana, para mim é um prazer, porque ela perpassa por todas as gerações da minha família de maneira mais incrível que eu já vi. Ela é médica da minha filha e não foi por influência, porque as amigas da minha filha já iam na doutora Diana. Ela é médica e a minha filha tem 22 anos e tem uma linguagem que ajuda, sabe? Na hora que a Diana traz essa linguagem com a minha filha se sente bem e trazer isso para mim. Então, isso é muito gostoso, porque isso aproxima mesmo. Aí tem a minha outra filha, que está grávida e que a Diana está cuidando aí, né, como obstetra, e eu, que me descobri aos 62 anos extremamente preconceituosa com algumas coisas, apesar da gente ter vivido, né, uma geração que quebrou, né, os hippies, mas em termos de sexualidade, a gente ainda tem muito tabu, né? E então, assim, pedir para a doutora Diana, vir falar para a gente pedir para falar sobre a medicina e a longevidade, porque é isso, é cuidar, o olhar para o seu eu amanhã. É bem isso que a gente fala. E a Diana passa por isso. Mas, Diana, eu não vou fazer assim mini currículo nem mini bio, mas eu queria que a Diana se apresentasse pela Diana. Então, Diana, fala aquilo que mais tem a ver com a Diana. Bom, o que tem mais a ver comigo é que eu sou apaixonada por mulher. Eu sou formada em microbiologia e imunologia. Quando eu me formei, eu decidi fazer medicina, me afastar um pouco do caminho da bancada científica e entrar na prática clínica. Fiz medicina, fiquei muito na dúvida na época de fazer residência, o que eu ia fazer. E o que me atraiu para a ginecologia e obstetrícia foi justamente essa possibilidade, né, de entrar nessa máquina do tempo e participar de tantas fases e dessa riqueza, né? E, na verdade, eu não tinha nem ideia de que riqueza era essa, né? Eu tinha 25 anos, fui descobrir com o passar dos anos, né, como a gente tem fases de descobertas e uma capacidade. A gente é desafiada constantemente, né? A gente não é a mesma no começo do ciclo, no fim do ciclo, no climatério, na gravidez. A gente tem tantos desafios, né? A mulher não tem zona de conforto, né? Não existe isso para a gente. Então, a gente é obrigada a se reinventar, a se redescobrir o tempo inteiro, e acho que isso traz uma riqueza que, assim, é desafiadora, mas é deliciosa no cotidiano. Então, se eu tivesse que falar uma coisa, é isso: eu sou apaixonada por mulher. Eu queria, Diana, que você falasse um pouquinho, na tua visão hoje, em você percorrendo todas essas gerações, o que você nota que as mulheres pós 50 anos hoje, elas têm que a gente precisa ressaltar, que a gente precisa instigar, que a gente precisa ter esse olhar que você tem, que vai da saúde para além da saúde, né? Eu vou falar o óbvio, mas é o que eu acredito, né? A saúde, ela tem um tripé: sono,
atividade física e alimentação. Eu vejo, e a gente está aprendendo cada vez mais sobre isso, né? E quando eu falo em alimentação, cada 5 anos muda tudo, né? A gente já fez essas piadas, o leite pode, não, o leite não pode, é o queijo, é o pão, é tudo, o tempo inteiro. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de uma alimentação à base de comida, feita em casa, sem um monte de porcaria, sem um monte de industrializado, uma vida ativa fisicamente, né? Não importa se é academia, atividade física melhor, mesmo boa, é aquela que a gente faz, não é a que está postada no Instagram de ninguém, é aquela que a gente consegue incorporar no cotidiano. E o sono ter regularidade no sono é fundamental, né? Às vezes eu costumo brincar que a gente consegue entender o que vai acontecer com um recém-nascido, se um dia ele acordar às 5 da manhã, outro dia às 7, um dia eu dou banho ao meio-dia, outro dia eu dou banho às 18 horas e põe ele para dormir às 19, outro dia eu mantenho ele acordado até às 22, e aquele dia eu quero que ele durma até um pouco mais tarde, aí eu dou o peito antes de dormir, outro dia eu dou... Você acaba com a vida do bebê, ele fica louco, fica histérico, né? E a gente passa a acreditar, ainda mais com toda a pressão da vida moderna, né? Mesmo a luz elétrica, né? Já muda completamente nossa dinâmica, que tudo bem a gente não ter ritmo circadiano, a gente não ter estrutura, a gente não ter essa repetição e essa constância. Isso faz muito mal à saúde, faz muito mal ao nosso equilíbrio, né? E, de uma certa forma, claro, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho nenhum lugar de fala, né? Em relação às dificuldades que tantas pessoas do nosso país vivem, né? Mas eu acho que são coisas que, pelo menos em alguma dimensão, são acessíveis a todo mundo. São a base da saúde, né? A gente cada vez mais coloca o enfoque em suplementos, em alta tecnologia, em exames sofisticados, e é claro que eles são importantes, né? Mas a base é essa, né? O que a gente pode fazer é isso. Então, assim, eu pego no pé das minhas pacientes para fazer atividade física. Eu começo a pegar no pé delas com 15 anos, né? Para dormir no horário, para não ficar na tela até tarde, para não ficar comendo besteira. E eu consigo, como eu tenho essa oportunidade de acompanhar, né, a vida das pessoas assim, por décadas, né, eu consigo ver a diferença, né, no longo prazo, né? E aí é claro que, assim, quando eu falo em alimentação, não é todo mundo, por exemplo, tem as pessoas que têm questões alimentares, que têm questões de sobrepeso, tem pessoas que têm problemas de insônia. Então, eu não estou dizendo também, se você não tem essas 3 coisas super equacionadas, é culpa sua, se vira. Não, mas muito pelo contrário, essas pessoas, a gente tem que olhar para elas e tem que ajudar, né? E acho que o médico tem que ajudar, tem que se envolver em melhorar esses pontos, né? Porque senão vira aquela coisa imbecil, né? Você vem numa consulta médica, o médico te fala, você precisa comer bem, fazer atividade física e dormir bem. Obrigada. Preciso pagar por essa consulta? Porque assim, né? Então, é mais do que aconselhar, é se envolver, entender onde está o problema, né? Mas por que você não consegue? É uma restrição social, eu tenho que ter 3 empregos para sustentar minha família. Bom, vamos ver como que a gente consegue ajudar ou não, realmente, eu não tenho estímulo. Então, eu acho que essa é a base. Aí vem as purpurinas, vem as coisas que a gente vai acrescentando. E aí, Jéssica, você me corrige, pelo amor de Deus, que você entende muito mais esse assunto do que eu, mas, assim, cada vez que eu sento para estudar, por exemplo, impacto de suplementos de vitaminas e capacidade cognitiva, desaponta, não é isso, né? E a gente fica buscando, né? Eu vou tomar um suplemento que eu vou ficar, né, alta, loira, de olhos azuis, inteligente. Cara, é tão simples, né? O pessoal quer resposta rápida para tudo, né? Eu acho que isso é um erro, porque realmente não é um comprimido
E às vezes, assim, a gente toma um comprimido, melhora uma coisa, piora outra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de automedicação, seja um suplemento vitamínico, seja alguma medicação que você pode comprar sem uma receita específica, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente às vezes vai fazendo uso, a gente não sabe quais são as interações que isso pode ter no nosso organismo. Às vezes a gente gosta de tomar um tipo específico de chá, uma coisa, né? Mas às vezes aquele chá que a gente toma pode interagir com alguma medicação que a gente está tomando. E aí, às vezes... Vou dar um exemplo besta. Quanta gente toma pré-treino, energético e tal, para treinar, qualquer estimulante que você toma no período da tarde interfere na sua produção de melatonina. Exatamente. Aí toma melatonina para dormir. Mas não dorme direito. E aí faz o quê? Vai buscar melatonina para dormir. Vai tomar melatonina em Então, assim, a gente tem, né, um organismo... Eu acho que o corpo humano é sensacional, né? Não tem máquina que consiga chegar perto do que é o corpo humano. Assim, a gente é muito bem feito, muito bem estruturado. Só que a gente também tem que ter equilíbrio. E tudo está em equilíbrio. Quando a gente inclui alguma coisa diferente, que foge, né, às vezes algum excesso, alguma coisa que está em falta, a gente cria um desbalanço e vai sofrer alguma consequência. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu cheguei a ver recentemente uma pílula que a pessoa fica energética, fica mais inteligente, com uma consciência ampliada. Gente, tem que... Chama cocaína, não chama essa pílula? Não, pois parece. E assim, tem gente falando assim, não, toma, porque eu fiquei muito melhor, porque eu consigo ver os detalhes dos detalhes de não sei o quê. Até que ponto isso é importante, né? Até que ponto isso é necessário para a gente, o quanto que isso não vai influenciar no futuro, porque a gente ainda é muito imediatista. Então, a gente vive o hoje parece que é maravilhoso, mas e amanhã? Como é que isso vai reagir? Como é que o nosso corpo vai reagir a isso? Porque a gente vai querer mais, e mais, e mais, né? Porque a gente vai... E a gente vai ficar com essa máquina aqui muito tempo hoje em dia, né? Exatamente. Você só ganha uma, essa. Essa acabou. Você sabe que, às vezes, eu fico pensando, a gente tem que dar manutenção no carro direto, né? Porque é o pneu, porque é isso, porque é o freio, porque é aquilo, que não sei o quê. O corpo é igual. Então, assim, a gente tem que dar atenção. E eu tenho certeza que muita gente dá muito mais atenção para outras coisas que estão quebrando, que está falhando, do que para o próprio corpo. E vai deixando o corpo para depois. E é como a Diana falou, né? A gente só tem um, e é para a vida inteira. Então, assim, como é que a gente quer levar essa máquina para a vida inteira, né? Não tem como substituir. Então, uma coisa que eu acho interessante as pessoas entenderem, né? As pessoas hoje em dia são instruídas, são inteligentes, então elas vão atrás, às vezes, da fonte. Aí aparece lá, né? E, Jéssica, você pode me ajudar muito bem a explicar isso. Aparece um estudo que mostra que a vitamina XPTO estimula tal proteína no cérebro. Maravilhoso. Isso é laboratório. E assim... Qual é a implicação clínica disso para você sair fazendo uma recomendação que todo mundo tem que consumir aquela vitamina? Exatamente. Isso, hoje em dia, é uma indústria. É a indústria. Também existe a indústria da saúde, da longevidade. Sim. Né? Então, eu dou um desconto também, porque as pessoas ficam muito perdidas, as que estão realmente com a intenção simplesmente de viver bem, com qualidade, elas também ficam sem saber. E eu acho que fora isso tem aquela pressão cultural, né? Aquela pressão de uma sociedade que impõe algumas coisas do tipo, nossa, uma mulher de 50 tem que tomar uma vitamina D para o resto da vida. Olha, o colágeno do não sei o quê. Sabe? É muita informação e uma pressão cultural porque assim, nunca a gente viveu tanto, né? E nunca a gente viveu tanto com qualidade. Eu acho essa pressão muito grande, principalmente quando a gente fala da mulher, né? Da mulher nesse
nesse lugar hoje que é um lugar que a gente está envelhecendo com saúde, com produtividade, com tudo, inclusive com saúde e sexualidade. E eu acho que tem um pedaço que é invisível, né? Que é a mulher madura de baixa renda. Quando a gente pensa, né, na dificuldade de acesso, a gente está falando do outubro rosa, dificuldade de acesso à saúde, à reposição hormonal. Né, outro dia até falei sobre isso, né? A gente montar um kit básico de sobrevivência para uma mulher, né, da nossa idade, né? Ele é um bom lubrificante vaginal, né? Uma reposição hormonal, uma academia simples, umas vitaminas. Quem é que tem acesso a isso no Brasil? Tintura de cabelo. A gente fica aqui discutindo, às vezes, pinta, não pinta. Isso é uma discussão de rico, né? Então, tem todo esse aspecto também, né? Que a gente nem abriu a tampa, né, para olhar tudo isso, né? Fica fora da conversa, né? Você está tocando num ponto que eu acho que é muito importante, que é assim, trazer essas mulheres para o pano, sabe? Para o ato em si, porque a gente parece que só fala para uma bolha, né? A gente parece que só fala. Ontem eu vi, foi inaugurado o hospital, essa semana foi inaugurado o Hospital da Mulher, né? Lá no centro, e aí não era só vamos fazer isso, mas não era só a desinformação de quem estava atendendo, mas também o olhar para essa mulher que muitas vezes não sabe nem por onde começar. Eu acho que quanto mais vai envelhecendo, essa questão vai ficando pior, né? Porque a medicação é cara, às vezes a aposentadoria é muito baixa, ou benefício de prestação continuada. E assim, se a gente for somar a quantidade de valor em relação à medicação e ao que a pessoa recebe, acabou. Dinheiro, ainda faltou medicação, né? Acho que mais do que isso, né, Jéssica? Isso assim, já foi provado e comprovado, né? Que a atenção em termos de recursos para as questões femininas é sempre desproporcional. O tanto de dinheiro que se aloca para pesquisa, para tratamento, para tudo, né, em questões de saúde que são exclusivamente femininas, é menor. E tem mais mulher no mundo. Mais mulher no mundo. E tem mais mulher no mundo. E é claro que a gente vive pelo hoje, mas a gente tem que também tomar cuidado para a gente não deixar que as nossas escolhas de hoje impactem na nossa saúde, na nossa qualidade de vida amanhã. Então, cuidado com o imediatismo, cuidado com as respostas rápidas, com as respostas milagrosas, né? Saúde é uma coisa que se planta no dia a dia, com pequenas ações, com coisas simples, né? Então, vou dar um exemplo muito simples, né? Quantas pessoas não entram em dietas malucas? Porque, por uma série de pressões que eu entendo melhor do que ninguém, eu sou mulher, já me olhei no espelho e fiquei brava, né? Mas quantas mulheres não entram nessas dietas malucas, nessas modas de jejum disso, daquilo, né? E não pensam, por exemplo, que elas estão prejudicando a maior poupança que a gente tem que fazer até os 50 anos, que é a nossa massa magra, nosso músculo, né? Que vai nos levar por aí, vai nos permitir andar, passear, levantar sozinho do vaso sanitário, às vezes é tão simples quanto isso, né? Então, para a gente tomar um pouquinho de cuidado, né, com essas escolhas tão imediatistas, a gente plantar essas sementes, né? E elas dão frutos, e um dia a gente acorda e está com 50 anos, então passa rápido, vale a pena, é tão bom chegar bem, né? Eu ainda sou jovem, ainda tenho 50 anos, mas mesmo assim eu já fico muito feliz de estar tão bem, né? De ter esse privilégio tão gostoso, né? Então precisa plantar essa sementinha, eu acho que é isso.